Fala meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia 6 de novembro de 2022 e amanhã, dia 7, promete ser um grande dia. Talvez amanhã, talvez terça-feira, talvez até na quarta, segundo algumas fontes diferentes, mas o fato é que o Brasil aguarda ansiosamente pelo relatório final das Forças Armadas. E para o desespero daqueles que já tinham pulado do barco, jogado a toalha e desistido do nosso país, nós teremos sim acesso ao relatório final ainda nessa semana. E poderemos ter a certeza se de fato o Brasil tem esperança de sair desse cenário caótico em que nós nos encontramos hoje. E olha, meus amigos, pelo que eu tenho visto por aqui, esse pessimismo de alguns foi integralmente em vão. Mas enquanto esse dia não chega, as pessoas estão indo às ruas, em todo o país. Literalmente o Brasil está sendo pintado de verde e amarelo. E olha, essa luta não é por Bolsonaro. Essa luta é pela nossa democracia, que vem sendo vilipendiada ao longo dos últimos anos. Essa luta é por essa bandeira aqui, ó. Não é pelo resultado em si do último dia 30, mas sim pela maneira com que se deu todo esse processo, que foi nebuloso, que não foi justo, que não foi isonômico. Veja, eu postei esse tweet aqui antes de ontem, né, dizendo o seguinte: acabaram com a prisão em segunda instância, né? Ali que começou tudo, ali que começou essa história. Depois, descondenaram o Lula naquela manobra totalmente ridícula. Para dizer o mínimo, né? Aquela famosa lei do CEP. Não, foram competentes para julgar os crimes do Lula, não era Curitiba, era Brasília. Então anula-se os processos e começa tudo de novo. O engraçado é que aguardaram anos até ele ser julgado ali em terceira, quarta instância para poder dizer isso. Isso foi um verdadeiro tapa na cara da sociedade, mas parece que foi uma preparação para algo muito maior. Porque depois disso, olha só, tornaram ele elegível, não é? Descondenaram ele, ele ficou elegível, portanto, podendo concorrer a essas eleições, o que foi, na minha opinião, um dos maiores desrespeitos ao povo brasileiro. Depois, criminalizaram a Lava Jato. Quem não se lembra? A história da Vaza Jato, a história da parcialidade do Moro com o Dallagnol. Não, porque só porque o Moro conversou com o procurador, acabou, é suspeito, o processo não foi justo, tal. Você quer me falar de justiça enquanto o brasileiro está assistindo tudo que vem acontecendo hoje? Isso é um tapa na nossa cara, né? Depois disso, o Barroso foi no Congresso e impediu o voto impresso. Eu lembro a todos vocês que nós tínhamos maioria absoluta para aprovar o voto impresso na Câmara. Os líderes já tinham tomado suas decisões, os deputados já tinham tomado suas decisões. Só que depois que o Barroso foi lá, e não sei o que ele falou com não sei quem, eles simplesmente mudaram de opinião e o voto impresso foi recusado. Quem me explica isso aí? Isso depois do povo ter ido às ruas aos milhões pedir pelo voto impresso. Eu fui uma dessas pessoas. Eu estive lá na Paulista e no Brasil inteiro as pessoas foram às ruas manifestar o seu apoio a essa pauta. Porque se nós tivéssemos o voto impresso hoje atrelado à urna eletrônica, né? Essa era a proposta inicial. Você fazia ali uma caixa acoplada à urna eletrônica de acrílico, onde ninguém ia ter acesso ao comprovante impresso do voto, né? Ninguém ia levar para casa, ao contrário do que o ministro Barroso falou. Essa foi uma grande mentira, uma grande fake news, que as pessoas iam levar o voto para casa, né? Nós iríamos apertar o nosso candidato ali na urna. Se fosse ele, a gente ia confirmar, o voto ia ser impresso, nós iríamos conferir que realmente é aquela pessoa, esse voto ia cair numa urna que ninguém ia ter acesso para uma possível recontagem depois, para uma possível auditoria. Essa era a proposta e o ministro Barroso depois até se vangloriou de ter impedido que isso fosse aprovado. Porque, segundo ele, era retroceder, né? Ora, retrocedendo ou não, isso não seria um retrocesso, isso seria um aperfeiçoamento, mas retrocedendo ou não, essa era a vontade popular. E a vontade popular deve ser respeitada, mas não foi. Depois disso, começaram a censurar todo mundo da direita. Todo mundo, toda a direita começou a ser perseguida. Em parte pela justiça e em parte pelas próprias plataformas. Essa, pelo qual você está vendo esse vídeo aqui mesmo, começou a perseguir a direita, né? Começou a diminuir nosso alcance, começou a reduzir nossas visualizações, começou a nos censurar, né? E a justiça começou a perseguir, quer dizer, não foi a justiça, né? Não foi a justiça, foram algumas pessoas aí, não vamos nominar agora, mas foram algumas pessoas que criaram inquéritos de ofício, inquéritos ilegais, e sem nenhuma prova começou a perseguir essas pessoas, né?
Mas tudo bem. Depois disso, a esquerda começou a mentir livremente, principalmente nesse período eleitoral. Começaram a mentir principalmente na região Nordeste, dizendo que se o Bolsonaro fosse reeleito, ele ia acabar com o Auxílio Brasil, que não ia ter mais Auxílio Brasil, que ele não ia mais dar o aumento para o 13º, que os aposentados iam perder o seu benefício. Mas foi uma mentira deslavada. E o pior de tudo, eles mentiram livremente. Enquanto a direita, enquanto a campanha do presidente Bolsonaro, ficou impedida, inclusive, de falar as verdades sobre o Lula. Não só o Bolsonaro ficou impedido, todos nós da direita ficamos impedidos, né? Depois nós tivemos, ao longo desse processo, a eleição mais suja da história. A começar por essa questão, né, de um pôde falar o que quisesse sobre o outro, e esse outro não podia falar nada sobre esse um, né? Então, por aí você já vê que o negócio não foi realmente justo. Tivemos o escândalo do radiolão, o que informações preliminares contam aí mais de 1 milhão de inserções, segundo a auditoria que foi contratada pela campanha do presidente Bolsonaro, que foi divulgada pelo Terra Brasil Notícias, né? Não está confirmado, mas eles não iam dar esse número aí da cabeça deles, tá? Uma auditoria é um negócio sério. Se você faz uma auditoria, ainda mais sobre um processo envolvendo eleição, meu amigo, é algo muito grave. Ninguém vai dar números da cabeça. Se realmente aquele número foi exposto, é porque deve se refletir a realidade, né? Enfim, essas e outras questões a gente pôde acompanhar ao longo desse processo. E por último, nós tivemos aí o tapetão, né? Tapetão, todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Foi realmente um tapetão que todo mundo duvidou que fosse acontecer, mas acabou acontecendo. E agora, todo mundo que está questionando, não está nem duvidando, estamos questionando, estamos fazendo perguntas, estamos levantando perguntas, estão sendo questionados, aliás, estão sendo censurados, cerceados, impedidos de fazer esses questionamentos, tá? Que é um exemplo claro, ó, não, tem vários, né? Você vê a Carla Zambelli, o Nicolas, o Gustavo Gayer, que é um deputado eleito agora, foram censurados, tá? Tivemos aqui o vice da Soraya Tronic, que é o professor Marcos Sintra, que ousou questionar, ousou dizer, olha, não faz sentido centenas de sessões com 100 votos, 100% dos votos para um candidato. Ele ousou falar isso e ele teve a sua conta no Twitter derrubada. Meus amigos, o que vem acontecendo no Brasil salta aos olhos. Mas o que me anima, o que me dá esperança é ver que as pessoas não estão desistindo. As pessoas estão indo às ruas mostrar essa indignação, mostrar que o que vem acontecendo não está normal e que a população não compactua com isso. Estou mais feliz ainda porque as pessoas estão vendo o que pedir, o que falar, né? Então, inicialmente, a gente via cartazes com intervenção militar, intervenção federal. E eu até fiz alguns vídeos aqui explicando, olha, intervenção federal existe, é constitucional, mas não tem nada a ver com o momento atual. Intervenção federal é quando a União interfere nas prerrogativas do Estado. Aconteceu uma intervenção federal em 2018, quando o Exército assumiu parte das prerrogativas de segurança pública do Estado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, né? O presidente era Michel Temer na época. Isso é uma intervenção federal. Expliquei também que intervenção militar era golpe e que pedir por isso era um erro gravíssimo, por 2 motivos. O primeiro deles, a partir do momento que você pede um golpe militar, a partir do momento que você pede uma intervenção dos militares e não há prerrogativa constitucional, ó, não está nesse livrinho aqui, uma intervenção militar, você está basicamente legitimando todo o processo. Olha, o Lula foi eleito, nós não compactuamos com isso, nós não queremos a eleição do Lula e, portanto, nós queremos um golpe militar. É basicamente dizer isso. Então, veja, nós sabemos que o negócio não foi justo. Nós sabemos que não foi isonômico. Então, por que pedir por uma intervenção? É legitimar o outro lado. E não vai ser isso só aqui no Brasil, não. Vai ser no mundo todo. O mundo todo vai olhar pra gente e vai falar, não, peraí. O povo elegeu o Lula e agora parte desse povo não tá compactuando com isso e tá pedindo um golpe das Forças Armadas. É isso. Então não era o certo a se fazer. E o segundo motivo, as Forças Armadas são uma instituição extremamente legalista. O que isso quer dizer? Eles só vão agir dentro da lei e dentro da Constituição. Portanto, pedir por intervenção militar é pedir por golpe e os militares não darão um golpe. Não vão agir fora da Constituição. Portanto, não peça isso. E eu tô feliz em ver que as pessoas estão percebendo, estão mudando a pauta. A pauta deve ser auditoria, transparência, você tem até, na verdade, o que você quiser. Eu não tô aqui para pautar ninguém, eu não posso sequer convocar as pessoas para ir às ruas. Eu só posso dizer o seguinte,
Eu vou às ruas, eu tenho ido às ruas, e eu irei às ruas amanhã, inclusive. E quem for às ruas, eu peço, olha, você não pode pedir por pauta que não esteja na Constituição. Portanto, não peça por intervenção federal, porque não tem nada a ver com a situação atual, e não peça por intervenção militar, porque não está presente no nosso ordenamento jurídico. Mas você que vá às ruas, vá e manifeste a sua indignação. Tá? Como o presidente Bolsonaro falou, sem interditar via, sem interferir no direito fundamental do outro, tudo dentro da lei, de maneira pacífica, ordeira, e manifestar a sua indignação. É isso que o povo brasileiro deve fazer nesse momento, enquanto não vem o tão aguardado relatório final das Forças Armadas e principalmente depois que ele vier. Porque segundo as fontes que declararam isso, esse relatório vai vir recheado de coisas mais robustas do que a análise que foi feita pelos nossos irmãos argentinos ontem e hoje no domingo, tá bom? Então vamos aguardar, não deixe de manifestar a sua indignação se essa for a sua vontade. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, fiquem com Deus e até a próxima.